Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fica conosco, mãezinha querida, e interceda por nós, hoje e sempre. Amém. Para louvor e glória do teu Filho Jesus. De manhã, bem cedinho, todos correram lá, com a asa branca e o passarinho foram depressa amar. Eis que bem forte dispara o coração, quanta surpresa, lá não estava, não. Quanta surpresa, lá não estava, não. Sim, o corpo inerte, o corpo morto, lá não estava, não. Quando todos foram, quando Maria Madalena, as outras Marias foram para curtir a dor, para olhar ainda um pouco Jesus, não se davam conta daquilo que Jesus dissera: eu vou ressuscitar, eu vou ressurgir. Eu quero iniciar tomando a Bíblia Sagrada no capítulo 6, versículos 51 e 54 de São João. Jesus disse: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. E no versículo 54, quem come minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Que palavra maravilhosa! Os discípulos ouviram, mas era tão inusitado, era algo tão grandioso, que eles não tinham muita ideia do que Jesus estava dizendo. Aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue terá a vida eterna. E aqui é importante que a gente assimile, aí sim, comer a carne de Jesus, beber seu sangue, é claro, participar da Eucaristia, a Santa Eucaristia, quando nós comemos o corpo de Jesus e um corpo de uma pessoa viva, e uma pessoa viva, o seu corpo tem sangue, mas comer o corpo de Jesus e beber o seu sangue é, antes de tudo, viver a sua proposta de vida, viver o seu evangelho, nos abandonarmos nele. Não adianta simplesmente comer na comunhão aquele pedaço de pão que é o corpo de Jesus, transubstanciado em corpo de Jesus, que é a Eucaristia, mas o próprio Paulo, ele vem nos dizer, quem come o corpo de Jesus ou bebe o sangue indignamente é digno de condenação. Portanto, o que Jesus está querendo dizer é que devemos seguir, comer a sua carne e beber o seu sangue para ter a vida eterna, é nos unirmos a Ele, ao seu projeto de vida, ao seu evangelho. Hoje, nós celebramos essa unidade, essa união. A vitória de Jesus sobre o pecado,
a vitória de Jesus sobre a morte. Hoje essa promessa de Jesus se cumpre. Nós celebramos hoje essa vitória de Jesus, a sua ressurreição. E essa promessa que ele fez de nos ressuscitar só tem validade porque ele ressuscitou, porque ele venceu a morte. E ao vencer a morte, ele ressuscita e nos possibilita também sermos ressuscitados. Vamos tomar 1 Coríntios 15 e nós vamos caminhar um pouco sobre esse capítulo escrito por Paulo. No versículo 3 do capítulo 15, a partir daí. Transmiti-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo recebi. Cristo morreu por nossos pecados, segundo a Escritura. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Apareceu a Cefas, Pedro, e depois aos 12. Em seguida apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, enquanto alguns já adormeceram. Posteriormente, apareceu a Tiago e depois a todos os apóstolos. Em último lugar, apareceu também a mim como um abortivo. Pois sou o menor dos apóstolos, nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela mão de Deus, sou o que sou. Pela mão de Deus, sou o que sou. E Paulo diz, o Senhor apareceu a mim como que um abortivo, ou seja, fora do contexto dos outros. Porque Jesus, a promessa que ele fizera de ressuscitar, quando ele ressuscita, ele aparece não ao povo todo como espetáculo, para dizer, eu não disse, não, ele aparece àqueles que se comprometem com ele. Jesus aparece ressurreto, ressuscitado, a todos aqueles que com ele acreditaram, com ele viram, presenciaram e acreditaram na sua palavra, na sua promessa, e mesmo que com alguma dúvida, porque era algo grandioso, mas esperavam. Mesmo nas dúvidas, mas conviveram com Jesus e aprenderam com Jesus como seus discípulos. E Jesus aparece a eles, para que eles se comprometam com a maior de todas as verdades do cristianismo, a ressurreição de Jesus. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, não tinha nenhum sentido. A nossa fé não teria validade. Nós estaríamos acreditando apenas num grande homem, apenas no homem, talvez profeta. Mas a nossa fé se fundamenta porque não é um grande homem, não é um profeta. É Deus que, estando na forma humana, cumpre a promessa que disse. Cumpre a promessa de ressurreição. Cumpre a promessa de que ele venceria a morte. Minha gente, meus irmãos queridos, que algo grandioso. Ninguém tem esse poder. Só Jesus. De vencer a morte. De matar a morte. De acabar com a morte. A morte não tem mais a última palavra. A última palavra é da ressurreição de Jesus. A última palavra é da vitória da vida sobre a morte. 1 Coríntios 15, 42, 43, continuando ainda com esse capítulo. O mesmo se dá, diz Paulo, com a ressurreição dos mortos. Semeado corruptível, o corpo ressuscita
incorruptível. Semeado desprezível, ressuscita reluzente de glória. Semeado na fraqueza, ressuscita cheio de força. Semeado corpo psíquico, ressuscita corpo espiritual. Ou seja, essa grande graça que o Senhor nos dá. A ressurreição da carne. Aquilo que a gente reza no credo. A ressurreição dos mortos. E interessante que Jesus fez 3 promessas. A primeira, que ele ressuscitaria. Cumpriu. Cumpriu no dia de hoje, no dia da Páscoa. A Páscoa do Senhor. Quando, de manhã bem cedinho, os seus discípulos vão para ainda ver um pouco o corpo, chorar um pouco a sua morte. Mas o corpo não está lá. A pedra tinha sido removida e o sepulcro está vazio. Diante do sepulcro vazio, eles lembram da promessa de Jesus. Eles lembram do que Jesus dissera. E o que é interessante, que Maria Madalena, quando vai e pede, não tinha visto ainda, pede para alguém que ela pensava ser o jardineiro, para remover a pedra. Quando ela vê, ela escuta dizer, você procura quem? Jesus Nazareno? Ele não disse que ia ressuscitar? Não está mais aqui. Ele esteve aqui, mas não está mais. Ele ressurgiu, ele ressuscitou. E Madalena fica ainda sem entender. É interessante antes aquele diálogo dela, que ela pensava que era o jardineiro, na realidade era Jesus. Quando ela diz, Senhor, se foi tu, porque ela não tinha visto mais o corpo, se foi tu que tiraste ele daqui, me diz onde tu puseste, que eu vou pegá-lo. E Jesus chama o seu nome. Maria, quando ela se vira e reconhece Jesus, Rabone, quer dizer mestre. E Jesus diz, não me retenhas. Vai, avisa os meus irmãos, diz para eles que eu vou aparecer a eles. Eu vou estar com eles. E Maria sai aflita, correndo, quer dizer para todos que Jesus cumpriu a promessa que ele fizera. Jesus cumpriu a promessa de voltar à vida, de ressuscitar. Essa é a primeira promessa. A segunda promessa. Eu não vos deixarei sozinhos. Eu vou mandar um outro paráclito. Eu vou mandar um outro defensor. E essa graça acontece daqui a 50 dias, em Pentecostes. Mas esse fato que acontece em Pentecostes, quando se cumpre essa segunda promessa de Jesus, de que ele enviaria o Paráclito, que ele enviaria o Espírito Santo, nesse episódio de Pentecostes, me dá a convicção de mais essa verdade, de que de fato Jesus venceu a morte, de que Jesus ressuscitou. Se não, vejamos. Em Atos 2:32, quando Pedro e os apóstolos estavam recolhidos no cenáculo, no mesmo local da instituição da Eucaristia, na Quinta-feira Santa, eles estavam lá. E quando acontece Pentecostes, é importante nós lembrarmos que antes, na quinta-feira, quando Jesus é preso, os discípulos todos o abandonam. Na sexta-feira do seu julgamento, Jesus está sozinho.
abandonado pelos discípulos, pelos apóstolos. E é interessante que eles tiveram 3 anos com Jesus, presenciaram os milagres, os prodígios e o poder de Jesus, mas na hora que Jesus é preso, abandonam. Eles o desprezam. E até no seu momento crucial, às 3 horas da tarde da sexta-feira, quando Jesus é morto, apenas Maria Madalena, João e Maria estão com Jesus. Todos os outros, acovardados, com medo dos judeus, dos romanos, fogem. Eu fico imaginando a dor, o sofrimento humano dos discípulos de Jesus, porque o amavam profundamente. O amavam tanto que deixaram suas ocupações, deixaram suas atividades para seguir dia e noite a Jesus Cristo. E de repente, eles se acovardam no momento que Jesus mais precisava deles. Deixam Jesus sozinho. Mas, eu quis entrar nesse contexto para a gente compreender. Mas, depois, eles presenciaram Jesus ressuscitado. Eles presenciaram Jesus vivo. E nós vimos, quando Jesus aparece para eles, convive com eles ainda, faz ceia com eles. Esse momento de Atos 2, 32 até 42, para mim, é uma prova da convivência desses apóstolos, desses discípulos, depois de Jesus ressuscitado. Porque se eles tiveram medo, se acovardaram, se fugiram dos soldados com medo, Pedro negou Jesus 3 vezes para uma moça simples, para uma servente, negando que conhecia Jesus. Esses mesmos homens, 50 dias depois, quando acontece a segunda promessa de Jesus, que enviaria um outro paráclito, que enviaria um outro defensor, que enviaria o Espírito Santo, quando acontece o Espírito Santo, aí essa vinda do Espírito Santo é comprovada quando aqueles homens medrosos, covardes, se enchem de coragem e testemunham, não mais para uma pessoa, uma servente, mas testemunham para mais de 5.000 pessoas. E Pedro sai e diz: olhe, esse Jesus, em quem Deus tinha toda a sua complacência, em que Deus agiu poderosamente, fazendo inúmeros milagres, esse Jesus que vocês julgaram, que vocês prenderam, que vocês condenaram, que vocês crucificaram. Minha gente, olha que mudança. Durante 3 anos, a presença de Jesus não fez isso. Durante 3 anos, aqueles homens, vendo o evangelho de Jesus ser pregado, o anúncio do reino ser dito, viram os milagres de Jesus andando sobre as águas, curando o cego, curando aleijado, curando o leproso, multiplicando o pão, ressuscitando pessoas. Aquilo tudo que eles viram não foi suficiente para eles se manterem fiéis ao Senhor. Mesmo tendo presenciado tudo isso, no momento mais necessitado de Jesus teve, quando ele suou sangue no Horto das Oliveiras, ele é abandonado. Os discípulos o abandonam. Pedro nega, como eu disse, para uma moça, para uma servente. Como é que 50 dias depois, Jesus não está mais com eles? Como é que essa mudança de mentalidade, essa mudança de atitude,
Aqueles covardes, aqueles medrosos, agora enfrentam não uma pessoa, mas mais de 5.000 pessoas, dizendo que eles foram culpados do julgamento iníquo, da condenação, da flagelação e da morte de Jesus. Dá para entender a diferença? 50 dias antes, com Jesus, depois de 3 anos convivendo com ele, negam. Agora, 50 dias depois, eles enfrentam aquela multidão, dizendo inclusive que eles assassinaram Jesus. Mas o poder do alto nas suas palavras, e aí a comprovação da segunda promessa, o Espírito Santo na vida daqueles homens, tinha tanta unção, tinha tanto poder, que dava coragem. E por que dava coragem? Porque eles viram Jesus ressuscitado. O que muda essa mentalidade, o que muda essa atitude dos discípulos, de Pedro, de não mais se acovardar, mas de enfrentar mais de 5.000 pessoas, é porque agora, eles, além de terem visto os milagres, os prodígios, as ações de Jesus, eles viram também a promessa se cumprir. Ele venceu a morte, ele ressuscitou. E se eles viram Jesus morto, flagelado morto, e se viram Jesus ressuscitado, não tinha mais do que temer. Não existia mais razão para medo. Por isso agora eles podem enfrentar mais de 5.000 pessoas e dizer que Jesus ressuscitou. Dizendo que eles o mataram, mas nas suas palavras também não vem acusação, porque o Espírito Santo deu a eles sabedoria. Nas suas palavras vem uma exortação de arrependimento, de conversão e de adesão, de serem batizados em nome de Jesus. E nós vimos que naquele dia milhares de pessoas foram batizadas. Milhares de pessoas naquele dia também tiveram a graça de continuar Jesus, de seguir Jesus. Esse episódio de Pentecostes, para mim, é um marco na minha fé. No dia que eu refleti mais sobre Atos 2, que é a vinda do Paráclito, que é a vinda do Espírito Santo, desde que eu refleti sobre isso, fez uma diferença muito grande na minha fé. Por quê? Para mim, isso é prova. Aquele discurso de Pedro é prova da ressurreição de Jesus. É prova da ação do Espírito Santo. 2 das 3 promessas de Jesus que se cumprem. Eu quero refletir também no finzinho do Evangelho de São Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 1. Passado o sábado, Maria Magdala, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para ir ungir o corpo. De madrugada, no primeiro dia da semana, elas foram ao túmulo ao nascer do sol. E diziam entre si: quem rolará a pedra da entrada do túmulo para nós? E erguendo os olhos, viram que a pedra já fora removida. Ora, a pedra era muito grande. Tendo entrado no túmulo, elas viram um jovem sentado à direita, vestido com uma túnica branca, e ficaram cheias de espanto. Ele, porém, lhes disse: não vos espanteis. Procurais Jesus de Nazaré, o crucificado? Ressuscitou, não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vos precede na Galileia. Lá o vereis, como vos tinha dito. Elas saíram e fugiram do túmulo, pois um temor e um estupor se apoderara dela. E não contaram nada a ninguém, pois tinham medo. O túmulo estava vazio, mas elas ainda não tinham visto Jesus. É interessante quando a gente pega o Evangelho e pega os 4 evangelistas, a gente vê que, mesmo que exista muita semelhança,
às vezes, tem algo que falta num e que o outro complementa. Isso dá autenticidade do Evangelho. Por quê? É a visão de cada evangelista e que, por alguma razão, quando um detalhe é omitido, o outro diz. Lembrando que há 2000 anos atrás, quando os evangelhos foram escritos, não existia hoje essa facilidade de internet, que na mesma hora a gente sabe o que um escreveu o outro. Não, eles escreveram, Marcos foi o primeiro que escreveu, eles escreveram sem estar falando um com o outro. Cada um teve uma motivação própria de escrever o Evangelho. Cada um teve um público-alvo a escrever o Evangelho. Por isso que tem nuances diferentes. Mas quando a gente pega um e o outro, a gente complementa a exatidão do fato. Porque a ressurreição de Jesus, ela, além de ser um fato histórico, ela é muito mais do que fé. Para nós, ele está aqui, entre nós. Para nós acreditamos na promessa íntegra de Jesus, e ele disse que quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, ele estaria com eles, e nós estamos aqui, e somos muito mais do que 2 pessoas. Nós acreditamos que Jesus está aqui. Mas, mesmo para os céticos, que não têm essa fé em todas as palavras de Jesus, a ressurreição de Jesus é um fato histórico. Minha gente, nada, nenhuma notícia, sendo falsa, ela perduraria 2000 anos. E mais do que isso, uma notícia, se não fosse falsa, aqueles primeiros que viram não expunham a sua vida como Pedro e os demais discípulos fizeram agora para mais de 55 mil pessoas. Para aquelas pessoas, os primeiros discípulos, eles foram tão perseguidos, eles foram dados a espetáculo para morrerem dilacerados, torturados por animais, por flechas, por apedrejamento, toda espécie de morte. E o que é mais interessante? Qual era a causa mortis daqueles discípulos, daqueles seguidores de Jesus? Antes, qual foi a causa mortis de Jesus? Jesus morreu porque disse que era Deus. Foi a causa morte de Jesus. Então, tu és o rei dos judeus? Tu dizes, eu sou. Outras vezes a gente vê Jesus sendo tentado apedrejá-lo porque ele disse, eu sou. Em João 8, lá no finzinho do Evangelho, a gente vê aquela discussão quando Jesus disse, se vocês acreditassem em Abraão, vocês acreditavam em mim. Porque eu sou. O eu sou é o nome de Deus. Quando Jesus diz o eu sou, ele é condenado à morte. Os fariseus rasgam as suas vestes, os doutores da lei rasgam as suas vestes, como dizendo, quando Jesus questiona com eles, eu fiz várias boas obras, por qual delas vocês querem me matar? E eles disseram, nós não vamos te matar por boas obras, mas porque tu sendo apenas homem, tu te fazes Deus. Foi a causa morte de Jesus. E porque ele disse o que ele é, por isso o condenaram à morte. E agora os seus seguidores, por que que o condenaram? Por que que aqueles discípulos foram perseguidos? Por que que aqueles discípulos foram condenados à morte, apedrejados, morreram em cruz, morreram decapitados?
morreram queimados, e nunca nenhum deles renegou a verdade pela qual eles morreram. E qual foi a causa mortes dos primeiros cristãos? A declaração de que Jesus está vivo. A declaração que viram Jesus vivo, ressuscitado. E não podiam dizer, não podiam negar, porque eles viram Jesus morto. Eles viram Jesus aniquilado, flagelado, desfigurado, morto. Mas eles viram Jesus ressuscitado. Jesus apareceu a eles. Nós vimos hoje a mais de 500 dos seus discípulos. Esses foram aqueles que depois deram as suas vidas por essa verdade. Irmãos queridos, nenhuma mentira se baseia e permanece, e ninguém dá a sua própria vida por uma mentira. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eles não tinham mais um apego a essa vida, porque sabiam que Jesus, tendo ressuscitado, a promessa dele de que nós também ressuscitaremos é o que interessa. Porque o próprio Jesus, eles ouviram Jesus dizer, quando do seu julgamento diante de Pilatos: o meu reino não é dessa terra, o meu reino é um reino eterno. Eles, os seus discípulos, deram as suas vidas porque queriam participar do seu reino eterno. O que é interessante é que no momento da morte de Jesus, entre ele estavam 2 ladrões, e um deles, sabia do poder de Jesus, querendo que Jesus os livrasse da morte ali naquele momento. Não te importa que nós morramos? Salva-te a ti e a nós. O outro foi muito além. Também tão pecador quanto o outro, condenado que nem o outro. Mas o outro, ele lembrou de palavra de Jesus, de palavra de reino de vida eterna. E ele pede a Jesus: Senhor, eu quero o teu reino. Quando estiveres no teu reino, lembra-te de mim. Porque eu ouvi você dizer, eu fico lendo as palavras de Dimas, eu ouvi você dizer que veio para libertar o pecador. Eu ouvi você dizer que veio para perdoar a quem necessitava. Pois é o teu reino que eu quero, Senhor. E Jesus diz: sim, ainda hoje tu estarás no paraíso. Esses discípulos mártires, os primeiros mártires, acreditavam no reino eterno. Por que eles acreditaram? Não eram mais medrosos, porque eles viram Jesus ressuscitado. Para mim, essa é a prova de quem pode dar a vida por alguém que é verdadeiro, por alguém que tem palavra de vida eterna. E só um tem palavra de vida eterna: Jesus. Eu fico pensando, às vezes até choca as pessoas quando eu digo, porque Jesus é Deus, o Filho de Deus. E não há outra hipótese de Jesus. Só existe essa hipótese. Jesus é homem e é Deus. Jesus não é um grande homem, não. Jesus não é um grande profeta, não. Jesus não é o maior de todos os profetas, não. Só há 2 hipóteses para Jesus. Ou Jesus é o pior de todos os homens. Às vezes as pessoas se chocam quando eu digo isso, mas é um fato. Ou Jesus é o pior de todos os homens, porque se disse Deus, e por isso os discípulos, e por isso os fariseus,
os escribas, os doutores da lei, levaram para os romanos matarem, porque ele está dizendo que é Deus. Quem que não é Deus, se dizendo que é Deus, e que ele levar a gente atrás dele, não pode ter coisa pior, porque está levando para a morte. Mas Jesus ressuscitou. Se Jesus ressuscitou, ele é verdadeiro. Ele não é um grande homem, ele é o homem. O homem. Ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. Nós não podemos aceitar que Jesus é um grande homem. Um grande homem não mente. Nós não podemos aceitar que Jesus é um grande profeta. Não, Jesus não é um grande profeta. Porque ele disse que é Deus. Então não há possibilidade de nós aceitarmos outra coisa para Jesus. Ele venceu a morte, então ele é verdadeiro, ele é Deus. Por isso a nossa fé. Jesus é Deus. E a grande graça é que ele também é homem. E ele veio para nos ensinar a ser aquilo que ele com o Pai nos criou, a maneira de nós sermos, o que nós deveríamos ser. Hoje, nós vemos a recriação. A recriação do universo. Porque aquele primeiro Adão, que foi criado por Jesus com o Pai e o Espírito Santo, e criado à imagem e semelhança de Deus, aquele homem, ele transgride a proposta que Deus havia dado. Você é o Senhor da natureza. Você é o Senhor da criação. Tudo foi feito para você. Uma coisa você não pode é querer ser Deus. É a única coisa que você não pode é querer ter a ciência do bem e do mal. Porque ter a ciência do bem e do mal é próprio de Deus. E os nossos primeiros pais erraram justamente aí. Eles eram tão senhores da criação, tudo que foi feito era para eles, para o bem deles, para a satisfação deles, para o domínio deles, que quando a serpente tenta, eles caem. Podiam tudo, só não podiam querer ser Deus. Só não podiam querer ter a ciência do bem e do mal que é próprio de Deus. E com isso veio a desgraça do mundo. Mas hoje, o novo Adão, o Deus Todo-Poderoso, se faz carne e agora completa o seu projeto de se fazer carne iniciado no Natal. Ele completa agora. Ele concretiza agora. Quando ele, o homem perfeito, como fora criado Adão, sem pecado, sem mancha, e porque é sem pecado, porque é sem mancha, não pode ficar sobre a corrupção da terra. Não pode ter o seu corpo corrompido. E porque ele não tinha pecado, não tinha mancha, é Deus, mesmo se o homem é Deus, ele ressuscita, ele vence a morte. Porque a terra não podia corromper aquilo que é santo, aquilo que é puro, aquilo que é Deus. Hoje, nós vivemos essa graça. O próprio Deus entre nós. Mas o que é mais importante é que o próprio Deus, no seu projeto, na sua economia de salvação, ele quis tomar a nossa carne, ele quis tomar o nosso corpo, ele quis ser como um de nós, para que o nosso corpo, que foi corrompido lá no paraíso, fosse redimido, fosse salvo, ressuscitasse. O homem Jesus, o homem perfeito, Jesus, ressuscita para dizer que o homem, agora o novo Adão,
como fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Não fomos criados para a corrupção. Não fomos criados para o nosso corpo ser corroído pelos vermes da terra. Não. Nós vamos ressuscitar. Por quê? Porque Jesus, o homem Jesus, como um de nós, ressuscitou. Mas a grande graça maior é que ele ressuscitou e apareceu aos seus discípulos em carne, em osso, como homem. Isso quer dizer que Deus, que se fez homem, nunca mais deixa de ser homem. Esse Deus ressuscitado está no céu à direita do Pai como homem, como Deus e como homem, para nos indicar que o paraíso está com o Pai, é o nosso lugar. Por Jesus, o homem perfeito que é Deus, resgata para nós a dignidade de filhos de Deus. E nós nos lembramos de João 17, quando a oração do Filho ao Pai, Jesus ao Pai, ele diz: Pai, assim como tu e eu somos um, que eles, todos aqueles, por meio deles crerem em mim, que eles sejam um como nós, que aqui onde nós estamos, esses, todos eles, que por meio deles acreditaram em mim, também estejam conosco, a fim de que todos sejam um. E essa é a grande graça. Nós, que acreditamos que Jesus é Deus, porque Ele é. E aqui deixa eu só dizer uma coisinha antes de terminar. Aquelas outras pessoas que, infelizmente, não têm Jesus como Deus, Jesus não deixa de ser Deus por isso, não. A divindade de Jesus continua. As pessoas acreditando ou não, a divindade de Jesus continua. Mas deixa eu dizer outra coisa a mais. O poder de salvação hoje, que nós celebramos da ressurreição de Jesus, atinge essas pessoas também. E eu creio que esse poder de Jesus, no derradeiro momento de suas vidas, eles terão também a oportunidade de, como nós vimos ontem, ser visitados no seu sábado, para que sejam resgatados da sombra da morte. Porque o projeto do Pai foi que o seu Filho, pelo poder do Espírito Santo, viesse salvar a todos. E Mateus, a última palavra do Evangelho de Mateus, Mateus 28, quando Jesus vai ascender aos céus, quando Jesus vai voltar aos céus, como Deus e como homem, ele faz uma promessa. E essa promessa ele só pode fazer porque ele ressuscitou. A promessa de que vai voltar. É a terceira promessa de Jesus. Jesus vai voltar. Quando será o resgate total de todos? Quando, enfim, ressuscitaremos também em corpo, para juntos, unidos a Jesus em corpo, e a Maria, que é a outra que foi assunta aos céus em corpo, nós também, resgatados pela corrupção da carne, seremos ressuscitados. Não, o nosso espírito não morre, vai se unir já a Deus, mas terá um momento, na terceira promessa de Jesus, em que o nosso corpo também vai ser resgatado. É a promessa de Jesus. Daí, no final, no Apocalipse, São João fazer um grande clamor. Maranata, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Mas, no capítulo 28 de Mateus, Jesus nos dá uma unção especial em cima de uma grande verdade. Ele diz, versículo 19 e 20, Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-as
a observar tudo quanto vos ordenei. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E por que Jesus pôde dizer isso? Porque ele ressuscitou e não morre mais. Jesus está vivo. Jesus é Deus. Jesus ressuscitou. Feche um pouco os seus olhos, escute essa música e vamos nos deliciar daquele momento em que a gente vai contemplar a ressurreição de Jesus. Foi por mim, por você, que tudo aconteceu. O amor que por se dar nunca jamais morreu. Findo 3 dias, grande poder se viu. Doce mistério, Jesus que ressurgiu. Vida nova faz brotar, então compreender. Como a pedra fez rolar pra nos fazer viver. Entre os mortos não dá mais para encontrar. Quem vive e reina pra nos fazer amar. Jesus ressurgiu. Jesus ressurgiu. Jesus ressurgiu. Jesus ressurgiu. Jesus ressurgiu. Jesus ressurgiu. E eu quero encerrar com essa oração a partir da carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Se, pois, ressuscitastes com Cristo, procurai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto e não nas da terra, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também com Ele sereis manifestados em glória. Mortificai, pois, vossos membros terrenos, a fornicação, a impureza, a paixão, os desejos maus, a cupidez, que é a idolatria. Essas coisas provocam a ira de Deus sobre os desobedientes. Mas abandonai tudo isso, abandonai a ira, a exaltação, a maldade, a blasfêmia, a conversa indecente. Não mentais uns aos outros. Vós vos desvestistes do homem velho com a sua prática. Portanto, eleitos por Deus, santos e amados, revesti-vos de sentimentos de compaixão, de bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se alguém tem motivo de queixa contra o outro, como o Senhor vos perdoou, assim também fazei vós. Mas, sobretudo, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Revesti-vos do amor, a nossa vocação, que é o vínculo da perfeição. Portanto, como ressuscitados em Cristo, não podemos mais ter a vida de quem estava condenado, a vida de sofrimento, a vida de pecado. Temos uma vida nova de quem ressuscitou. Vida nova. Vida nova faz brotar, então compreender. Uma pedra fez rolar pra nos fazer viver. Entre os mortos
graça de Deus poderosa venha sobre nós pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, de São Francisco, de Santa Teresinha e de São João Paulo II, para que nós possamos viver uma santa e feliz Páscoa. Que Deus nos dê sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma feliz e santa Páscoa.